Olá, meus queridos e minhas queridas, bom dia! Vocês estão dispostos ou estão dispostas hoje? Pois ponha-se, meu bem, porque está começando mais um ambiente, a sua fonte de informação, discussão, a pessoa não decorou ainda, inspiração sobre tudo que envolve o meio ambiente e as atualidades que moldam o nosso planeta. Vamos juntas, juntos, falar um pouco sobre meio ambiente e sobre as notícias que estão permeando o mundo hoje, na verdade, o Brasil hoje. Bora, galera, bora falar um pouco sobre isso? Então, bora. Gente, bom dia! Se você está começando pela primeira vez, você nunca me viu aqui, você está entrando pela primeira vez aqui, olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde ao Ambienta. Esse é um podcast exclusivo sobre meio ambiente e tudo que a gente fala sobre meio ambiente. Então, a gente fala aqui, a gente já falou sobre meio ambiente no legislativo, meio ambiente no executivo, meio ambiente nas escolas, dentro e fora das escolas, meio ambiente no ambiente corporativo, meio ambiente nas empresas, então, meio ambiente nas comunidades quilombolas. Então, eu quero trazer nesse podcast, o objetivo principal é o quê? Eu trazer a discussão do meio ambiente em todas as esferas, todas as esferas. Então, a gente vai ver por aqui questões relacionadas à água, questões relacionadas a fogo, questões relacionadas a ecossistemas, questões relacionadas a notícias sobre mudanças climáticas, sobre ESG, enfim, uma variedade de assuntos dentro da temática ambiental que eu vejo como importante da gente entender. Tenho cabelo aqui na minha boca que está atrapalhando. Bom, antes da gente começar, eu quero dizer que 11/2, nessa semana, foi o Dia das Meninas, das Mulheres na Ciência, um dia internacional que é comemorado justamente para comemorar e celebrar a presença feminina dentro da ciência. Por que essa data é importante? Porque a gente ainda tem hoje uma defasagem de mulheres na que a gente chama de áreas de STEM, que é ciência, tecnologia, engenharias e matemáticas, porque as mulheres não são ainda incentivadas a participar dentro dessas áreas, né? Muitas vezes a gente tem esse estigma, não é só um estigma, mas às vezes é um padrão, alguma questão talvez, né, relacionada à sociedade que a gente vive hoje, que é machista paternalista, que é de que as mulheres são mais para as áreas da saúde, cuidadoras, etc., e que essas questões de racionalização, de fazer matemática mesmo, de trabalhar com ciência, de trabalhar com a tecnologia, não seria tanto uma área de mulheres. Só que vocês estão muito enganados. A gente tem a capacidade, né, capacidade cerebral é igual, gente, entre homens e mulheres. Às vezes a gente só precisa de um incentivo. Por isso que esse Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência, na pesquisa, foi criado justamente na tentativa de criar ações e estimular que as mulheres e meninas e mulheres entrem nessas áreas de STEM, que é ciência, tecnologia, engenharias e matemática. Somente 30% das mulheres participam, 30% dos alunos dessas áreas, né, tanto de graduação quanto de pós-graduação, são mulheres. Então, 30% de alunos dessas áreas são mulheres. Eu mesmo tenho um exemplo de que eu sou, se você não me conhece, eu sou bióloga, sou mestre em ecologia, mas eu sou doutora em economia. Então, na ecologia e na biologia é relativamente equilibrado. Só que na economia, gente, a economia tem poucas mulheres, assim. E eu fiz uma disciplina, por exemplo, uma disciplina que não é da área de meio ambiente, que a gente tem disciplinas obrigatórias antes. Hoje mudou um pouco o regulamento da pós-graduação da Universidade de Brasília em economia, mas antes todo mundo que entrava em economia fazia disciplinas iguais. Então, a gente fazia, normalmente, econometria, micro 1, macro 1 e matemática. Então, tudo isso, todos os alunos de todas as áreas faziam essas mesmas disciplinas iguais com os mesmos professores. Matemática, gente, é métodos matemáticos para ciências sociais. Assim, não é uma matemática com números, é uma matemática com letras. Ah, maravilha. Bom, e aí eu fui fazer macro bem assim no final, tive vários percalços, passei em todas as disciplinas, mas assim, eu tive alguns percalços no caminho, como a gente tem, a vida acontece. E aí, na minha
nessa turma que eu fui fazer macroeconomia 1, só tinha eu e outra mulher de aluno, assim, de 20 pessoas, 2 mulheres, tipo 10% da turma mulher, eu e outra, o resto era homem. Então, só para vocês terem um exemplo do que acontece quando a gente está falando de STEM, né? Ou seja, áreas que são aí da matemática, né? Apesar de economia ser ciências sociais, quando a gente chega nessas questões de fazer modelos matemáticos, porque basicamente microeconomia, macroeconomia e até todas essas, a gente está falando de modelos matemáticos voltados, obviamente, para a economia, para provar algumas questões, né, dentro da economia, e aí dentro de cada área, de macroeconomia e de microeconomia, tinham 2 mulheres, eu e outra. Então, assim, só para vocês verem da importância desse dia, que é interessante a gente ter incentivos na área de STEM, né, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, beleza? Muito bem. Além disso, eu estou usando batom vermelho, meus amigos. Batom vermelho, eu li esses dias de que era uma forma das mulheres serem resistentes, né? Toda essa carga aí paternalista e machista que a gente tem dentro da sociedade foi muito usada pela época, né, do início dos movimentos sufragistas, que foram em defesa dos direitos das mulheres, né? A gente tem direitos femininos das mulheres de votar, que são muito recentes, né? De ter voto, de ter conta bancária, de ter trabalho, de ter salário. Então, e ter essa independência financeira, isso é muito recente, né, aí dentro da humanidade, né? Foi neste século passado, século XX, que foram adquiridos a grande maioria dos direitos da mulher. E ainda assim a gente ainda recebe menos do que, enfim, né, tem toda essa discussão. Então, eram distribuídos batons vermelhos para as mulheres mostrarem-se resistentes dentro desse movimento, e eu sou total a favor disso, né? Quem já me sabe, me segue aí nas redes sociais, sabe que eu falo muito sobre essa questão de feminismo e etc., e de que mulheres, eu acho que mulheres já salvam e vão salvar a nossa humanidade frente às mudanças climáticas. Eu vou falar um pouquinho, não relacionado diretamente a isso, mas eu vejo que é indiretamente relacionado a isso, sabe? Então, vamos lá. Já fazendo o jabá, então, depois dessa introdução, fazendo o jabá, apoia o nosso podcast. A gente tem aí uma campanha do Apoia-se, www.apoia.se/ambiente, em que você pode contribuir mensalmente ou uma única vez com o podcast. Você vai receber um livro, gente, que eu estou realmente escrevendo, porque eu sou perfeccionista e eu demoro para entregar as coisas, porque eu quero que elas fiquem da melhor forma possível. Então, vai ser um livro, eu estou escrevendo um e-book sobre as histórias de pesquisadora de campo. Até o nosso quadro final de hoje é sobre isso. Além disso, vocês também vão ter acesso a um grupo específico do WhatsApp para ter contato comigo, para conversar, para trocar ideia, né? Antes, durante a semana, enfim, dos episódios. Além disso, vocês também podem podem participar do programa, seja como convidado, ou seja como participante de uma mesa de discussão. Uma vez por mês eu vou sortear, ou mesmo se a pessoa quiser participar, por mês, né? Uma vez por mês vai participar do programa. Além disso, a gente vai ter encontros online ao vivo comigo uma vez por mês. O encontro desse mês seria hoje, mas eu tenho um compromisso no início da tarde, bem no início da tarde, eu não vou conseguir, porque eu tenho todo um rolê com as minhas cachorras, eu tenho que almoçar, então não vai dar tempo, mas eu passei para o próximo, então já dá tempo de você participar do próximo encontro ao vivo online, só apoiando o nosso podcast, que você já entra no grupo, você já começa a participar de tudo e você vai receber o seu e-book também, que eu estou, né, fazendo e escrevendo desde o ano passado para vocês, tá? É porque eu sempre falo assim, tem aquela história, eu vou contar, e tem aquela outra, eu vou contar. Enfim, tem todas essas histórias aí para a gente conversar, beleza? Então, já apoia e também já aproveita, já segue o nosso podcast lá no Instagram, @ambientapodcast. Eu toda sexta, quinta ou sexta-feira eu posto lá qual vai ser o tema do sábado, tema
do próximo sábado. Esse tema, eu falei que vai ser um tema livre, mas na verdade eu vou trazer notícias que eu vi durante essa semana e eu vou responder perguntas de vocês também que tiverem perguntas ao vivo, tá? Então, entra lá no Instagram, converse comigo. Eu não mordo, gente, vocês podem conversar comigo. E também tem o meu pessoal, @carolinidades, que é aberto, eu falo sobre outras questões, mostro minha cachorra, meu dia a dia, enfim, tá tudo lá, beleza? Então, beleza. Então, vamos começar, gente. A gente vai falar um pouco de temas que foram notícias nessa semana e que eu acho importante da gente comentar e da gente falar, tá? Por que eu acho importante? Porque várias coisas que foram colocadas aqui são um incentivo relacionado à COP, que a gente sabe. Por que eu estou batendo nessa tecla da COP 30? Porque daqui a 9 meses vai rolar a Conferência das Partes da ONU para Mudanças Climáticas em Belém do Pará, em novembro desse ano. Vai ser no Brasil, pela primeira vez em 2020, né? Esse ano de 2025, e a gente precisa discutir algumas coisas antes de chegar lá, tá? E tudo, principalmente, tudo não, assim, tem 2 pontos principais que a gente precisa conversar. Um sobre a transição energética e outro sobre as emissões e o comprometimento de redução de emissões dos países, tá? Essas são as principais pontos que eu acho importante da gente bater na tecla, da gente conversar e da gente discutir e de vocês estarem a par disso. Para quê? Para que vocês consigam exigir, talvez, do governo, não só exigir, mas vocês conseguirem saber aonde vocês estão pisando, com quem que vocês têm que falar, né, sobre isso. Então, algumas notícias de hoje não, dessa semana, eu vou dar aqui algumas coisas que já passaram e outras que estão acontecendo e que a gente precisa, enquanto sociedade, enquanto cidadão, a gente precisa olhar sobre isso. Por que eu estou batendo nessa tecla o tempo inteiro? Porque, gente, a gente já está chegando a 2 graus de aquecimento. Está muito rápido, tá? E a gente está falando isso, a gente que eu falo cientistas, há mais de 30 anos. E a gente não vê ações acontecendo. São 30 anos falando sobre isso, tendo as conferências das partes, os países se comprometem, aí eles não fazem nada, eles não tomam ações, né, de responsabilidade, e a coisa continua, e o negócio vai por debaixo dos panos, aí tem outra COP, aí traz novas emissões, de compromissos de redução de emissões, aí não acontece nada, porque se não tem sanção, sim, tipo, multa, alguma coisa para o país, que não, gente, não deu, é isso, porque a gente priorizou outra coisa e, infelizmente, foi isso que aconteceu. E aí, a gente precisa, enquanto sociedade, entender esse processo para a gente conseguir cobrar, porque senão a gente vai cobrar como, quando, para quem, às vezes a gente não sabe. Então, eu estou aqui justamente para ajudar a vocês pensarem sobre isso e fazer um pouco desse papel, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, que eu achei muito interessante, até uma boa notícia aí, frente às tantas merdas, cagadas que a gente vê por aí, mas é uma boa notícia que a gente teve um festival de cinema todo movido à energia solar, né, justamente visando aí a COP 30, que foi na capital paulista e também algumas cidades do Rio Grande do Norte, né? Então foi um festival de cinema 100% alimentado por energia solar para ampliar o diálogo, obviamente, sobre a COP 30 no Brasil. Então foram filmes de temática ambiental, né? Então, para que a população brasileira se envolvesse, a justificativa é que a população brasileira se envolvesse nesse tema, para que a gente tenha noção do que está acontecendo, do que vai acontecer aí no Brasil em 9 meses, né? E aí eu fico me perguntando uma coisa assim, será que a população brasileira sabe o que está acontecendo? Sabe a gravidade, não é a gravidade, sabe a importância da COP 30 ser realizada no Brasil, junto com outros temas que eu vou falar aqui? Será que a gente
enquanto população, enquanto cidadão, está sabendo desse rolê? Eu acho que não, tá? Por quê? Porque a gente tem outras emergências que estão aí acontecendo na nossa vida, como, por exemplo, aumento dos tributos, aumento das taxas, preços caros de alimentos, café, por exemplo, e aí a gente também tem que entender que o preço alto do café e de outros produtos não é só por causa do aumento do dólar, é por causa das questões climáticas. Café a gente só consegue cultivar o café dentro de uma amplitude de temperatura. Se fica muito quente, não conseguimos safras boas, não conseguimos produzir café. E, gente, a gente já está batendo aí o recorde quase de 2 graus acima da temperatura média global, ou seja, estamos chegando aos 2 graus, 1,5 já foi. Estamos chegando aos 2 graus em né, tempos cavalares, assim, muito rápido, né? E isso faz com que várias safras em que o Brasil tinha pioneirismo, a gente pode estar aí colocando tudo isso para o ralo, né? Então, talvez a nossa economia, e é por isso que eu vou falar de um tema extremamente importante, mas não sei se você sabe, a nossa economia é muito baseada nessas safras, né? Nessa produção, nessa produtividade do solo, muito ligada ao solo, muito ligada à agricultura e muito ligada à pecuária, que a gente chama de commodities na economia. E aí, se a gente tem uma safra que é muito importante, que traz muito retorno, né, na balança comercial, porque a gente exporta muito café, a gente não só consome muito no Brasil, mas a gente exporta café também, não só café, mas outros produtos, mas principalmente o café que está ligado a essa amplitude de temperatura, eu acho que até 20, 21 graus, acima de 21 graus, já não consegue produzir, já não tem uma safra boa, e a gente está aí aumentando a temperatura média global. Aí a safra, as colheitas, tudo diminui. Se você diminui a oferta e a demanda continua alta, para você regular isso em termos de mercado, o que tem que acontecer? O preço aumenta. O preço aumenta para o quê? Tentar fazer com que a demanda diminua. É por isso que está surgindo também no mercado alguns produtos que estão como se camuflando, assim, como se estivesse camuflando. Assim, é café, mas não é. É tipo uma essência de café. Tipo, isso aqui que você está consumindo não é café, é uma essência de café. É galho. Eu vi isso esses dias na internet justamente sobre isso. Assim, uma embalagem que é muito parecida a um outro café, as mesmas cores, tudo igual, só que não é café, é algo similar ao café, que você vai coar ali, vai ser galho, etc. É mais barato, mas não é café, gente. E por que abre a porta para esses substitutos do café? Porque o café está ficando muito caro. E por que o café está ficando muito caro? Por causa das alterações climáticas. E às vezes a gente não pensa nisso, a gente culpa o governo, a gente quer uma solução, a gente culpa o dólar. Só que, gente, é uma safra, é algo que é cultivado, que depende dos recursos naturais, que depende de um clima específico, que depende de um tipo determinado de solo, que depende de água. Se tudo isso está mudando por causa das nossas ações, das nossas próprias ações, sinto muito, não tenho o que fazer, a gente precisa aprender a conviver com isso, não é culpando o café, não é culpando o governo, não é pedindo para que o governo tenha ações para que mitigue as mudanças climáticas e a gente faça também adaptações às mudanças climáticas e a gente tenha substitutos que sejam da mesma qualidade. Porque para a gente sair de um café, por exemplo, estou pegando o café como exemplo, né? Para a gente sair do café, que o nosso café é maravilhoso, é exportado, para a gente começar a beber galho, folha, merda, com aroma de café, é triste, né? Por quê? Porque a gente não tomou as ações, porque a gente não conseguiu ser exigente
quanto à nossa qualidade de vida dentro do país, tá bem? Então, beleza. Isso, nossa, eu peguei do festival de cinema e fui falar de café, né? Mas é isso que a gente faz aqui. A gente vai puxando o fio, a gente vai puxando a corda, né? Para a gente entender a relação e a conexão das coisas, né? Porque é assim, tá bem? Bom, vamos lá. A gente, além disso, além desse festival que acabou dia 11 de fevereiro, que foi de 6 a 11 de fevereiro, a gente teve a nomeação do enviado especial contra o negacionismo climático. E aí, gente, por que a gente teve isso? Porque nós estamos com um presidente dos Estados Unidos que é negacionista científico, que é negacionista climático, e o Brasil nomeou, então, Frederico Assis como enviado especial para liderar iniciativas de conscientização e articulação política contra o negacionismo climático, em contraste com as recentes políticas dos Estados Unidos, né? Porque o Trump, a gente sabe muito bem que ele não concorda, que ele acha que é balela, que ele acha que o problema não é o plástico, não é outra coisa, né? Então, principalmente em contraste com as recentes políticas dos Estados Unidos, que cortaram os recursos e vetaram referências ao aquecimento global, e a gente vai ver isso, né? E até essa temática é extremamente importante quando a gente está falando da COP, porque provavelmente os Estados Unidos não vai participar, e os Estados Unidos é um dos principais emissores de gases de efeito estufa e um dos principais também responsáveis aí pelas questões climáticas e mudanças climáticas, né? Então, sim, isso a gente precisa ficar muito atento, muito, muito, muito atento, né? A outra, gente, assim, tem tanto essa declaração que eu vou ler agora, quanto os outros pontos que eu vou ler, todos em seguida, vão se fechar com o tema principal que eu vim falar hoje. Então, vamos lá. Declaração do secretário da ONU nessa semana também sobre a transição energética. Simon Steele, secretário executivo da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança Climática, afirmou que a transição energética é imparável, enviando um recado ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e reforçando a importância de avançar com as políticas de energia limpa. Eu ia fazer um spoiler do que eu vou falar, mas eu não vou falar, mas é sobre isso, tá? Então, vamos lá. Então, isso foi, nessa semana, o secretário falou sobre isso, teve essa declaração de que a transição energética é imparável, né, frente às declarações de Trump. Trump é drill, 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 perfura, 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 não quero saber. Então, isso realmente mostra que... Só que assim, isso mostra que a ONU fala isso e vai estimular isso. Só que assim, eu fico pensando que poder que a ONU tem para parar ou para... né, parar o que o Trump está fazendo, para... Enfim, né, isso é complicado, né? Com o brasileiro é complicado, né? Bom, a gente teve também notícias sobre os preparativos da COP30, que vai ser em Belém, no Brasil. Então, o Brasil vai sediar a COP30 no Pará, entre 10 e 21 de novembro de 2025. O evento reunirá líderes globais para discutir as questões climáticas, destacando o papel aí presta atenção, destacando o papel da Amazônia do Brasil e do Brasil na agenda climática internacional. Então, gente, a COP30 sobre mudanças climáticas vai ser no Brasil. A gente vai falar sobre as determinações, né, que para os próximos anos, a gente vai falar dos compromissos das emissões para os próximos anos, a gente vai falar da importância da Amazônia e do Brasil nessa questão climática, e a gente tem aí a seguinte notícia, né? A exploração do petróleo no Foz do Amazonas, que eu já vou entrar, mas antes eu vou dar mais duas outras notícias dessa semana que tem a ver com essa principal notícia que eu quero falar, que é sobre a exploração do petróleo no Foz do Amazonas. Então, a gente tem preparativos para a COP30, que é o Brasil ser o holofote principal, o holofote está aqui. Por quê? Qual é o papel do Brasil nessa transição energética para adaptações de mudanças climáticas? Qual que é o papel do Brasil? Qual que é o papel da Amazônia dentro disso? Então, o holofote está aqui.
Tivemos também a sanção de lei sobre transição energética, e aí, gente, é muito contraponto, sabe? É muito contraste, é muita contradição acontecendo. Por isso que eu quis trazer esse tema hoje, tá? Queria que algum convidado estivesse aqui, mas foi muito short notice, foi muito em cima da hora e eu não consegui nenhum convidado. Teremos um convidado semana que vem, mas para não falar sobre isso, falar um pouco sobre água, que vai ser bem interessante também. Mas vamos lá. Essa semana, então, além dessa notícia de que o Brasil é um holofote, essa semana o governo brasileiro sancionou uma lei que institui o Programa de Aceleração da Transição Energética, PATEN, visando promover a eficiência no uso da energia alinhada à sustentabilidade. Energia alinhada à sustentabilidade. A medida busca viabilizar o acesso a crédito para projetos ligados à transição energética. Essa é a segunda notícia. Que você fala assim, nossa, legal. Essa notícia aí, pô, parabéns, bacana. E a sexta notícia que eu vou trazer hoje é o chamado para as metas mais ambiciosas na redução das emissões. Como eu falei no início desse episódio, cada país na COP30 leva suas metas de redução de emissões. E eu falo que isso é uma problemática porque a gente está batendo aí 2 graus de aquecimento global, aquecimento médio global, e a gente não vê sanções para esses países que não se comprometem. 97% dos países, parte da COP, não cumpriram suas metas. E isso praticamente se repete todo ano, gente. Todo ano acontece a mesma coisa. Não tem parece que é aquilo, a água já está batendo na bunda há muito tempo e ninguém se levanta para tomar uma ação. Os governos não se levantam, porque tem várias questões envolvidas aí, e o que eu vejo dentro da economia é o que a gente chama de falha de governo, falha de governança, né? Governar para poucos, a gente tem corrupção, então tudo isso, obviamente, interfere também nessa questão. Mas teve, então, nessa semana, um chamado para que as metas dos países, parte da COP, fossem mais ambiciosas, né? Então, assim, André Correia, presidente da COP30, instou os países a apresentarem metas de redução de emissões de gás de efeito estufa o mais ambiciosas possíveis, antes da conferência, enfatizando a urgência das ações climáticas mais robustas. Só que eu fico pensando assim, beleza, a gente tem uma ambição, vamos botar mais ambicioso, vamos botar para reduzir, mas quem que está cuidando disso? Quem que está monitorando isso? Qual que é a sanção que o país vai ter se ele não cumprir nenhuma? Então não vai adiantar. Qual que é a força de vontade, lê-se força de vontade, força política, dos governos fazerem isso? Essa é uma grande questão, né? Então, que a gente precisa aí entender. Enquanto isso, aí eu trago, mas antes eu vou beber água, e eu vou pedir já, enquanto a gente fala, trouxe todas essas notícias, tem coisas muito legais, coisas muito interessantes, coisas positivas, mas enquanto isso a gente tem uma notícia que é a exploração do petróleo na Foz do Amazonas. Tem todo esse holofote do Brasil de mudanças climáticas, transição energética, lindo, política de transição energética, o André Correa Lago, que é presidente da COP30 esse ano, brasileiro, falou países meta mais ambiciosos, e a gente está querendo explorar petróleo no Foz do Amazonas, e falando sobre transição energética, e falando sobre COP no Amazônia. E aí, gente? É uma contradição, não é? Bota aí nos comentários enquanto eu bebo água. E aí, gente, o mais doido é que o próprio André Correa do Lago, presidente da COP, que falou para as metas mais ambiciosas, ele não vê como uma contradição. Ele vê que está tudo bem, desde que o Brasil se comprometa com as metas de sustentabilidade, está tudo bem explorar petróleo no Foz do Amazonas. Né? Eu vou fazer até um silêncio, porque esse momento merece um silêncio, porque
eu fico assim, sem palavras, eu fico gaguejando, eu queria entender o que passa na cabeça dessa galera que acha tudo bem explorar petróleo no Foz do Amazonas e a COP acontecendo lá e tudo junto misturado, e assim, para mim é uma perda de credibilidade imensa. Mas enquanto eu não falo isso, já convido vocês para seguir o nosso canal, tá? Dá seu like, faz todo o rolê que precisa ser feito, se inscreva no canal para receber notificação toda vez que tiver programação de um vídeo ao vivo, de um episódio ao vivo e também gravado, já clica, já faz todo o rolê, já envia para seus amigos, amigas, amigues, tá? Apoia o nosso podcast, apoia.se/ambienta para você receber, participar do grupo, para você receber o e-book, para você participar, tá? Ao vivo em cores aqui uma vez por mês, para você participar dos nossos encontros ao vivo, sendo que esse mês vai ser no próximo sábado, logo depois da nossa transmissão aqui ao vivo, né? Já faço sábado, porque daí já fica uma coisa só, já fica uma sentada só, para a gente poder discutir, saber o que vocês querem mais. Então, esse encontro ao vivo é justamente sobre isso. Já apoia o nosso podcast, você pode apoiar uma vez ou mensalmente, para que a gente retorne aí para o estúdio, para que eu faça mais coisas para vocês, para que eu dê presentes, enfim. Apoie o nosso podcast, apoia a disseminação de informações ambientais em todos os setores, porque é isso que eu faço aqui, apesar de estar sozinha. Não quer dizer que não tenha de qualidade, porque eu estudo tudo isso antes de falar, então apoie o podcast, siga a gente também no Instagram, @ambientapodcast, ou siga meu Instagram pessoal, @carolinedades. E se você tem alguma questão, algum pedido de pauta, se você quer patrocinar o nosso podcast, se você quer fazer uma publi ou qualquer coisa, manda um e-mail para mim, ambientapodcast@gmail.com, que vai ser um prazer responder suas dúvidas, questões, fazer parcerias, fazer publis e etc. Beleza? Então, beleza. Então, vamos lá. Notícias que abalar, que estão... Gente, isso está assim, mexendo tanto no meu coração que eu não sei vocês, mas é isso. A exploração do petróleo na Foz do Amazonas é um tema de grande relevância, especialmente no contexto da COP30, né? E esse assunto tem gerado diversos e intensos debates entre autoridades governamentais, ambientalistas, cientistas e sociedade civil, tá? Por quê? Porque é uma contradição. É uma contradição o Brasil ser sede da COP, acontecer que a COP30 do clima, e a gente está querendo perfurar drill. Está querendo perfurar para a exploração de petróleo numa região que é riquíssima em termos de biodiversidade, que se explorar ali vai, desculpa a palavra, cagar tudo. A gente vai destruir um ecossistema, a gente vai destruir populações, a gente vai diminuir a qualidade de vida de pessoas que moram naquela região. Então, são muitas e muitas e muitas questões, tá? Então, vamos lá. Qual que é o contexto atual? Petrobras busca autorização do IBAMA para realizar perfurações exploratórias na margem equatorial, especificamente na foz da bacia do Amazonas, do Rio Amazonas. Em maio de 2023, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, que é o que dão as licenças para isso, negou a licença inicial. Então, em 2023, negou a licença inicial, citando preocupações ambientais, como planos adequados para a proteção da vida selvagem em caso de vazamento de óleo, né? Então, realmente, se vazar óleo ali, e até o ato da perfuração em si, já é um impacto, já vai causar um impacto na biodiversidade, enfim, já vai acontecer ali. Já vai acontecer um distúrbio ali, a qualidade vai diminuir, enfim. Além disso, se tiver um vazamento de óleo ali, a gente sabe que vai prejudicar e muito, enfim, a biodiversidade, a qualidade de água, a qualidade de vida das pessoas que dependem daquele ambiente, né? E o que acontece? Recentemente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem defendido a exploração na região, argumentando
que a receita proveniente do petróleo poderia financiar projetos de energia verde. Se isso não é uma contradição, eu não sei o que é. Você perfurar petróleo e pegar esse dinheiro para financiar. E outra, de novo, aí a gente entra com questões da economia ambiental. A gente tem sérias falhas de governo ou de governança no Brasil. Isso significa que a gente tem corrupção, isso significa que a gente tem uma falta de vontade política, principalmente para questões ambientais. Isso não é desse governo, isso é de sempre, né? Quem garante que não vai acontecer corrupção? Quem garante que esse dinheiro realmente vai ser utilizado numa verdadeira transição energética verde? Quem garante? A lei a gente sabe que não garante. E aí, né? Fica aí a dica. Tudo bem. Quais são os debates e as contradições? A defesa da exploração de petróleo no Foz do Amazonas ocorre em um momento em que o Brasil se prepara para sediar a COP, como eu estou falando e batendo na tecla desde o início. Críticos apontam que avançar com projetos de exploração de combustíveis fósseis pode totalmente acabar com a credibilidade e a posição do Brasil como líder de iniciativas climáticas. As organizações, né, da sociedade civil, como o Observatório do Clima, destacam essa contradição, especialmente considerando os compromissos internacionais do país em relação às mudanças climáticas. E é exatamente isso que eu concordo. Assim, é uma imensa contradição. E por mais que a gente faça estudos, por mais que a gente tenha estudos de impacto, etc., nunca é. Quando acontece alguma coisa, as dimensões são muito maiores do que aquilo que foi estimado. A gente não tem uma boa previsibilidade e gestão de riscos aqui no Brasil, né? A gente sabe muito bem disso quando a gente teve aí grandes eventos com Minas, por exemplo. E a gente está falando de exploração de petróleo num dos maiores rios, numa região mais ricas, em que a população depende. Enfim, gente, para mim é não, sabe, assim, tipo, a justificativa principal é desenvolvimento econômico. E aí eu fico me perguntando até quando a gente vai priorizar o desenvolvimento econômico ao meio ambiente. Entendeu? E quanto que na balança o desenvolvimento econômico a qualquer custo, mesmo sem estimar direito os riscos, mesmo sem estimar direito os impactos negativos, a gente vai priorizar isso do que priorizar uma qualidade de vida, qualidade da nossa própria população, qualidade da população ribeirinha, benefícios ambientais que são distribuídos para todos. Até quando isso vai acontecer? Não sei. Bom, o presidente Lula anunciou que se reunirá com o IBAMA para discutir a proposta da Petrobras de... Gente, presta atenção nisso, tá? Presta atenção. Então, ele anunciou que vai se reunir com o IBAMA para discutir a proposta da Petrobras de perfurar em busca de petróleo próximo à foz do Rio Amazonas. Ele criticou a demora do IBAMA na análise do pedido e enfatizou a necessidade de avançar com a pesquisa. Além disso, Lula afirmou que não fará loucura ambiental, mas ressaltou que ninguém pode proibir a pesquisa sobre petróleo no Foz do Amazonas, indicando uma postura favorável à exploração, desde que sejam seguidos os procedimentos necessários para minimizar os danos ambientais. E aí eu calo minha boca. Se ele falou que ninguém vai pedir, então ninguém vai pedir. E aí você pode questionar, o que a gente pode fazer, então? O que a gente pode fazer enquanto população? A mesma coisa que eu falo. Mandar e-mail, encher a caixa de e-mail dele, do presidente da Petrobras, do ministro de Minas e Energia, apoiando o IBAMA. Porque, gente, assim, desde que eu me entendo por gente, tem esse conflito. Já tentaram minar o IBAMA, de dizimar o IBAMA, esse maravilhoso instituto que tem pessoas maravilhosas trabalhando ali,
realmente em prol do meio ambiente, mas sempre bate na mesma tecla. Se tem alguma coisa que vai crescer, uma expectativa de crescimento econômico e desenvolvimento econômico do país, o IBAMA é enfraquecido. E o IBAMA está contra isso porque não tem estudos suficientes de impacto ambiental, não está, às vezes, de acordo com o que eles propuseram lá, que seria o melhor para o meio ambiente, para a nossa qualidade de vida. Enfim, não tem todas as exigências que vão permanecer as qualidades ambientais ou minimizar os impactos ambientais, o IBAMA vai ser contra. E aí, o que eles tentam fazer? Sempre minar e minimizar a importância do IBAMA. Só que a gente tem que ser a favor do IBAMA, nesse ponto, porque eles são os responsáveis por dar as licenças. Só que, infelizmente, o que acontece? O próprio presidente, que é o Poder Executivo, sendo que o IBAMA também é um braço do Executivo, né, um braço de autarquia do Executivo do Ministério do Meio Ambiente, se o Lula já falou que ninguém pode ir contra, então você está tirando a autoridade do IBAMA. Você está falando que a Petrobras... Para mim é isso, você está tirando a autoridade do IBAMA e você está falando que a Petrobras pode fazer o que ela quiser. E, tipo, foda-se, sabe? Foda-se as questões ambientais, os limites ambientais, os limites de qualidade ambiental, não estou nem aí, vou perfurar. Está parecendo Trump. Drill. Qual é a diferença? Aí eu pergunto, qual a diferença entre os presidentes? Se fala que nunca vai, que nada vai proibir, ninguém pode proibir, e o outro lá que fala perfurar. O que você acha sobre isso? Coloque aí nos comentários, né? As considerações finais a exploração do petróleo no Foz do Amazonas representa um dilema complexo, como eu já falei, entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental, não só a preservação ambiental, gente, é a preservação da nossa própria espécie no longo prazo. Se você está querendo só petróleo, aumentar gases de emissões de efeito estufa, porque é isso que faz não só na produção, no seu refinamento, como também no uso, né, dos subprodutos aí do petróleo, como a gasolina, aumenta os gases de emissões de efeito estufa. E a gente está no momento em que 97% dos países não cumpriram suas medidas de redução de emissões. A gente está num momento em que a gente precisa ter ações concretas, e a gente não está tendo, né? E a gente, de novo, está colocando aí na balança o crescimento econômico do país, né? Esse tema é particularmente sensível, de novo, à luz da COP30, onde o Brasil busca reafirmar o seu compromisso com a agenda ambiental e da climática global. Como que um país reafirma um compromisso da agenda da climática global, sendo que a gente está querendo petróleo no Foz do Amazonas? Isso, para mim, isso não entra na minha cabeça, sabe? Abordar esse assunto, a gente precisa abordar esse assunto, a gente precisa discutir esse assunto e a gente precisa se posicionar com relação a isso. Porque, de novo, né, Petrobras de um lado e IBAMA do outro. Se ninguém pode impedir isso aqui, quer dizer que isso aqui vai sair enfraquecido. E aí, como é que a gente vai se posicionar se a gente realmente deixar a Petrobras fazer o que quer? Como que o país vai se posicionar frente à COP, gente? Não vai ter credibilidade nenhuma. Credibilidade zero. Isso é muito doido, né? O que vocês acham sobre isso? Deixam aí nos comentários, beleza? E, gente, hoje falando sobre, para amenizar um pouco, gente, essa discussão, porque eu sei que eu fiquei falando 40 minutos, mas para minimizar um pouco essa discussão, eu vou falar um pouco sobre perrengues de uma pesquisadora de campo, né? Que é isso, gente. Eu lembro, na verdade, não é nem um perrengue, mas não é um perrengue assim muito. Isso aconteceu no Pantanal e foi muito legal. Como eu já falei, eu passei um mês no Pantanal, mas parece que foi um ano, assim, tão intenso que foi,
né? E tantas histórias e coisas legais que aconteceram, mas eu passei um mês no Pantanal fazendo curso de campo do Pantanal, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e aí a gente, todo o início, todo o local que a gente chegava, a gente ia reconhecer o local, então a gente saía com os professores para ver quais os projetos que a gente poderia explorar naquela localidade. A gente foi em 3 locais, foi no Fazenda Rio Negro, onde foi gravada a novela Pantanal, sim, eu conheci lá. Foi na Inhumirim, que é a base da Embrapa Pantanal, e a gente foi na ABEP, que é a base de estudos do Pantanal da própria Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que é ali no Rio Miranda Bobral. E aí a gente foi explorar o rio, né? A gente saiu em canoas, em barcos, e a gente foi explorar o rio. E aí estava para chover, assim, engraçado, porque estava no final da seca já, justamente já para chover, e a gente foi explorar, vamos explorar. Então, cada equipe assim, se dividiu, acho que foram 5 barcos ou 4 barcos, eu já não me lembro, e aí a gente foram, sei lá, 5 pessoas em cada barquinho, e aí a gente foi, né, com o motorzinho lá, tac, 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 tac. Na volta, a gente meio que ficou para trás, a gente acho que era o último, assim, a galera foi voltando e a gente ia voltar. Você estava voltando, foi o último, né? Então ninguém passou pela gente. Na volta, o motor do nosso barco parou. No meio do rio, no meio da exploração. Aí começou a chover. É sempre aquilo que eu falo, o que é o peito para quem está cagado, né, gente? Está na merda, faz anjinho. Então, assim, faz anjinho. Então, a gente estava com um barco, sem motor, sem como pedir ajuda, porque ninguém tinha celular, não tinha rádio, não tinha nada. Chovendo, a gente passando frio no barco. E os biólogos muito doidos falaram assim, gente, será que agora a gente consegue ver onça? Será que agora a gente consegue ver onça? Na margem dos rios a gente não viu. Mas a gente viu jacaré, a gente viu aves legais, a gente viu outras coisas. E a gente ficou lá, gente. É isso, a gente ficou esperando alguém dar conta do nosso desaparecimento, da pessoa que não estava chegando, né? Falou assim, não é possível, esse barquinho não chegou até agora, gente, o que está acontecendo? E alguém resgatar a gente. E aí demorou, a gente ficou a tarde inteira lá, assim, para voltar. A gente voltou quase escurecendo já. E aí foram resgatar a gente, amarraram uma corda e foram puxar o barco, assim. Mas é isso, gente, perrengues de campo, isso acontece, né? Então, se você quer trabalhar com pesquisa de campo, saiba que isso pode acontecer. E a questão principal é mantenha calma, tá tudo bem. Né? As coisas vão dar um jeito aí de serem organizadas. Ninguém, assim, passou mal, um acho que ficou mais gripado do que o outro, porque a gente tomou bastante chuva, mas, assim, nada demais, a gente chegou, tomou um banho quente, tomou um chazinho, todo mundo ficou bem, e é isso, né? Mas são perrengues que acontecem, bem o perrengue, são perrengues que acontecem aí quando a gente está na natureza, e está tudo bem. E sim, o rio tinha jacaré, o rio não tinha só jacaré, mas tinha lontras também, né? Que são as ariranhas, muito fofas, gente, elas são muito fofas e muito bonitinhas. Mas a gente estava de boa lá no barco, assim, eles não atacam nem nada. É bom que a gente viu várias coisas, né? Porque quando você está passando pelo barco e você vê a margem super bem preservada de vegetação, você vê muito bicho, você vê muita vegetação, e o Pantanal é uma região que você vê muito bicho, realmente você vê muito bicho. Então, a gente viu lá as ariranhazinhas e não é lontra, né? Tipo, é parente da lontra, tipo, as ariranhazinhas lá, e jacarés, e a gente viu várias aves, a gente, né, viu macaco, enfim. É muito legal, é muito, muito, muito legal. Falo que eu tenho saudades, né? Se você perguntar, você tem saudades? Tem, gente, tem saudades da vida de biólogo, mas eu acho muito interessante também com o que eu trabalho, eu gosto muito de falar de meio ambiente, mas eu gosto também muito de estar no mato. Então, assim, isso é uma das coisas que eu gosto muito de fazer, que é quando tenho possibilidades, eu saio, eu vou para o mato, que é onde eu gosto de estar, né? Passando perrengue ou não. O problema aqui, gente, com a internet.
Já siga a gente, já salve, já faça aí todo o rolê, compartilhe, tá bom? Um beijo a todos e até o próximo sábado.